Olá, como vai você? São 20 horas aqui em São Paulo e na capital Bandeirantes, lá em Brasília também são 20 horas. Como vão vocês? Que bom que vocês estão entrando. Oi, gente, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Oi, Daniel, Renata, oi! Que bom que vocês estão aqui. Hoje eu estou super feliz. Vou trazer uma convidada para lá de especial. Estou muito satisfeita que ela tenha atendido o meu convite. Oi, tá ouvindo bem? Que bom, Gabriel. Oi, Ana Karina, tá boa? Isandra. Eu não consigo, né, olhar direito. Oi, querido, saudade de você, Daniel. Um beijo na Fernanda, nas crianças. Eu hoje vou falar, lógico, né, de uma estrela. Eu estou trazendo aqui para nossa live a Patrícia Travassos. Estou muito contente que ela tenha aceito o meu convite, porque claro que nós vamos falar de processo Hoffman, claro que nós vamos falar do que eu mais gosto nesse mundo. Oi, Renata, tudo bom? Vocês sabem como eu sou apaixonada por essa metodologia. Eu estou há 15 anos junto com o processo Hoffman, há 18 substituindo, né, ou seguindo. Não dá para substituir Marisa Tami, mas seguindo toda a trilha que ela criou. Oi, Elaine. Ela criou uma trilha maravilhosa do processo Hoffman e eu, depois da sua morte, segui o seu caminho. A minha paixão pelo processo já existia. Oi, ideia. E aí, com a morte da Marisa Tami, eu precisei continuar o legado dela, o trabalho dela, para que a gente pudesse continuar tendo esse trabalho maravilhoso disponível para as pessoas. Oi, Jacobelli, você entrou? Como vai você? Prazer te ver aqui. Então, hoje eu vou fazer uma live com a Patrícia Travassos. A gente acabou de trocar uma mensagem no WhatsApp, ela daqui a pouquinho tá aí. Patrícia, acho que você não entrou ainda, né? Pelo menos eu não vi teu nome. E aí a gente vai chamá-la para cá, porque a Patrícia fez o processo antes de mim, há muito tempo atrás. Oi, Patrícia, então eu vou te chamar. Patrícia tava aí, deixa eu ver onde ela tá. Aqui no meu... Pera lá. Aqui no meu feed, aqui. E aí eu vou... Então, Patrícia, você aceita? Olha lá, aguardando a Patrícia, tá conectando. Ei, que delícia te ver! Que bom! Obrigado por aceitar meu convite. É sempre, para mim, muito emocionante falar com alunos que já fizeram o processo Hoffman. É a minha paixão, eu sou enlouquecida por essa metodologia. E aí eu estou muito feliz que você aceitou conversar com a gente, Patrícia. Tem um monte de gente querendo saber de você. Bem-vinda e se apresenta. Conta o que você está fazendo atualmente. Quem é a Patrícia Travassos hoje? Conta pra gente. Primeiro, deixa eu saber se o som tá bom, porque eu não sei se tá legal. Tá bom o som? Tá bom. Para mim tá bom, gente. Faz um joinha se tiver tudo bem. Vocês me mandam um joinha ou um ok pra gente... Que para mim a Patrícia tá super bem. Tá linda e tá bem ouvinte. Ótimo. Gostei do linda. Melhor do que o ouvi. Tá linda. Bom, para quem não me conhece, eu sou atriz. Sou também roteirista. Já fiz letra de música. Eu passei nesse campo aí. E isso na minha vida, assim, profissional. Mas eu sempre fui uma pessoa muito ligada em espiritualidade, buscando entender o que a gente está fazendo aqui, para onde a gente vai, qual é o propósito. E eu sempre procurei terapias que me ajudassem a crescer como pessoa, que me dessem respostas
E assim aconteceu com... Na época que eu fiz, nem se chamava Processo Hoffman, chamava Fischer-Hoffman. Isso. Muito tempo atrás. Eu Você fiz nos sabe anos... que... Quando foi, você lembra? Lembro, foi 1986. Olha só. O Fischer foi um psiquiatra que discutia muito, né? O Bob era um alfaiate, imagina. Um E alfaiate. ele era um daqueles filósofos de bar, sabe? Aquele cara que filosofava, e ele filosofava a respeito do amor. E o Fischer era um cliente dele, ele fazia roupas para o Fischer, e o Fischer era um psiquiatra. E eles discutiam muito o que era o que era a humanidade. O Bob falava assim: eu não me conformo porque existem clientes meus que vêm fazer roupa nova toda semana. Tem condições de pagar, tem uma família boa, tem um trabalho bom, mas eles não são felizes. E o Fischer contava da frustração dele, né? De não ter conseguido. Ele falava, sabe, eu sou psiquiatra há tantos anos e eu nunca consegui fazer ninguém feliz. E eles discutiam sobre isso, né? Eles filosofavam sobre isso. E quando o Bob criou a metodologia, o Fischer já tinha morrido. E ele, então, em homenagem ao Fischer, ele colocou a metodologia Fischer-Hoffman. Porque é E em aí cima das discussões dele. ela começou a fazer tanto sucesso que o filho do Fischer chamou o Bob e disse, olha, o meu pai era um materialista. Ele jamais teria construído junto com você uma metodologia que falasse de luz. De jeito nenhum. E ele obrigou o Bob, então, a tirar o nome do Fischer. Porque ele disse, você tira o nome do meu pai, porque o meu pai era materialista, ele não acreditava em luz, ele não acreditava... Jura que foi assim, cara? Eu não sabia disso. Eu achei que um deles tinha morrido, um deles tinha morrido e o outro canalizou o processo. E assim surgiu, mas não se falava muito nisso. E de repente virou o processo Hoffman, nunca entendi por quê. Então, foi isso. O filho do Fischer falou, imagina se meu pai teria ajudado você a fazer um negócio desse que fala de luz. Isso muito tempo depois, porque daí... É porque o negócio vai ficando famoso, né? Porque o processo foi criado em 67, lá na Califórnia. O Fischer já tinha morrido. E ele veio para o Brasil em 72. E ele ficou muito famoso no Rio de Janeiro, né? Muita gente naquela época fez como você. E aí, isso tinha crescido também nos Estados Unidos. E então, o filho do Fischer ficou sabendo que se falava de luz, que falava de ser espiritual. Ele falou, imagina, pode tirar meu pai disso aí, porque não tem nada a ver. E gente, aí o Bob... Não é incrível? O Bob colocou o nome de processo Hoffman da quadrinidade, porque ele sempre falou de quatro, né? De quatro inteligências. E aí, depois de um tempo, nós tiramos o quadrinidade. Porque quadrinidade é uma palavra tão difícil que as pessoas falam assim, quadri o quê? E aí a gente fala, esquece, processo Hoffman. E aí, no mundo inteiro, ele ficou conhecido como processo Hoffman. Olha só. E está diferente também, né, o formato. Porque na época você fez em 2 meses e meio, não foi? 2 meses e meio. Então, já você sair do mundo 2 meses e meio já era uma coisa, né? Já mudava. Então, mas você sabe que era para compensar, né? Porque hoje são só 7 dias. Mas são 7 dias que a gente tira o celular da pessoa. Então, acho que isso é tão grave ou mais grave do que os 2 meses e meio daquela época, né? Naquela época não tinha celular, então não adiantava nada tirar, porque a gente já não tinha, né? Mas nesse período de 2 meses e meio, claro que não era uma imersão, né? Como é agora, mas as pessoas não podiam ficar em contato com seus pais, né? Não podia. E a gente viajava, né? A gente tinha o centro
Aqui no Rio era em Santa Teresa, que é um bairro em cima de uma montanha, aqui no meio da cidade. É um bairro bem legal, assim. Naquela época, então, era muito legal. Era uma casa enorme, o centro era lá, então o curso era dado lá. Mas a gente, durante umas 3 ou 4 vezes, a gente saía do Rio, ia para uma fazenda aqui perto, numa cidade próxima, e ali a gente ficava alguns dias. Uhum. Então, tinha a coisa do curso, tinha o que a gente fazia sozinho também, porque tinha muito dever de casa, muito. E tinha essas viagens, que aí o bicho pegava nessas viagens. Aí o bicho pegava. Era difícil. Hoje ele mais fácil de ser feito do que ele já foi, né? Você fez em 86? 86, era Gilda Grilo que tomava Isso, conta, que era... exatamente. Nesse período, o Bob foi para a Europa, em 85 e 86, ele foi para a Europa e abriu vários centros na Europa, porque até então era só Estados Unidos e Brasil. E nessa época, ele passou o processo para 10 dias, depois para 9 dias e depois para 8 dias. E agora faz... Né? Oi? Facilita muito as pessoas conseguirem fazer, né? E agora são 7 dias. Ele começa normalmente num sábado de manhã e termina na sexta-noite, né? E aí vocês viajam para algum lugar? A gente fica... Hoje nós ficamos em Cabreúva. É o interior de São Paulo. A gente aluga um espaço no hotel e o hotel fica a nosso serviço, né? Fica fechado só para o grupo do processo. E aí são 7 dias, são 80 horas de trabalho. É um trabalho intenso, né? E intensivo. Então, toda a intensidade que você viveu há tantos anos atrás é a mesma. O processo continua o mesmo, né? A gente volta para a infância, briga com a infância, descarrega todos os sentimentos infantis, né? Tristeza, raiva, mágoa, vingança, enfim. Depois tem o trabalho maravilhoso da compaixão e do perdão. É o mesmo, né? A gente trabalha o equilíbrio entre a emoção e o intelecto, como vocês fizeram. Uhum. E em 92, o Bob trouxe para o Brasil uma experiência que ele chamou de lado escuro, e que vocês não tiveram. E a partir de 92, essa experiência ela é bem forte dentro do processo, né? A ideia de que quanto maior a sua luz, maior a sua escuridão. E que você é dual e, portanto, tem as duas energias dentro de você. E com o perdão, você é capaz de escolher. E aí você escolhe a estrada da direita ou a estrada da esquerda. Você escolhe a luz ou a escuridão. Sabendo que as duas estarão sempre dentro de você. E aí a gente faz um trabalho bem profundo com esse lado escuro, né, de todas as pessoas. Para que a gente possa escolher a luz. É um trabalho tão transformador, né, quanto o que você fez. Ele foi só... Ele vem muito ao Brasil, o Hoffman? Ele vinha muito. Ele vinha muito. Morreu em 97. Ah, tá. Ele tinha 76 anos quando ele morreu. E ele foi muito amigo da Marisa Tami. E a Marisa Tami, ela difundiu o processo no Brasil. Não, ela não foi a maior, porque a maior foi a Gilda Grilo, que nessa época, quando o processo passou para 10 dias e passou a ser uma imersão, a Gilda não concordou. E aí ela acabou se afastando e criando o seu próprio método. E aí quem assumiu a liderança no Brasil foi a Marisa Tami. E ela difundiu essa metodologia de 9 dias na época. Né, de 86, 87, 88, ela foi transformando tudo que era de 2 meses e meio em 9 dias. E tem gente agora... que fez um antigo e faz o novo? Tem muita gente que vem. Eu sempre recomendo, né? Eu digo para as pessoas: olha, 10 anos depois, você precisa fazer de novo. Pra você ter uma ideia, eu fiz há 30 anos atrás, né? Eu fiz já 4 vezes.
Claro que nós, professores, precisamos fazer sempre, porque o Bob dizia, você precisa sentar no lugar do aluno para você ser professor. Então, senta de novo para ver o que é que ele está vivendo dentro dessa metodologia para você poder conduzi-lo de uma maneira mais amorosa. Então, a gente tem que fazer muitas vezes, né? Mas eu recomendo para os meus alunos, eu digo, gente, você fez há 10 anos? Ai, vem fazer de novo. Porque depois de 10 anos, o rio não é o mesmo e o homem não é o mesmo, né? Que pisa Nossa, nesse rio. coisa. Muda muito, né? Conta pra gente, o que foi que você viveu depois? Qual foi o grande insight? Que grandes Olha, descobertas? para mim foi desde o início, assim, porque eu tinha vários amigos que estavam fazendo esse processo, eu ouvia falar e tal. Eu me lembro que era dia de Natal, assim, dia 24, 25, porque eu já tinha comido ceia e tal. Eu morava em Santa Teresa numa casa, e um amigo meu que tinha feito o processo passou de carro pela minha casa, isso depois de comer, beber, fazer tudo que não combinava ir para lá para fazer uma meditação. E falou para mim, vamos lá no Centro Hoffman, Fischer Hoffman, fazer uma meditação de Natal, sei lá, alguma comemoração de Natal. Eu falei, ai, eu estou exausta, acabei de comer. Ele insistiu tanto que eu fui. E quando eu fui, era assim, era muita gente que frequentava aquela época. As turmas eram de 100 e poucas pessoas. Era uma Isso. loucura. Então, era um salão enorme, com um monte de gente sentada e tal. E a Gilda começou a assim, dirigir uma meditação. Eu nunca tinha meditado na minha vida, nunca tinha feito nenhuma prática, assim. Então, eu sentei ali e fechei o olho. Eu me lembro até hoje desse momento que eu fechei o olho para aquela realidade e acendeu uma luz dentro de mim, sabe? Foi uma coisa impressionante. Eu fechei o olho ali e abriu uma outra coisa dentro. E eu fiquei impressionada, que eu nunca tinha sentido aquilo. Aquela presença, Que lindo! aquela coisa fortíssima dentro de mim. Eu fiquei assim, eu não conseguia abrir o olho, entendeu? Eu não conseguia voltar. Mas foi assim, instantâneo. Eu não estava nem no mood. Sabe quando você não está... Entrei numa roubada, ai meu Deus do céu, vai demorar, sabe essas coisas? Sim. E aí eu fiquei assim completamente impactada com essa sensação. E aí em seguida ia abrir uma turma, daí há 2, 3 meses, e claro que eu já estava querendo fazer entrevista, querendo fazer tudo, e aí eu fiz. Foi assim. E foi realmente... Desbloquear o iPad. Ai meu Deus, desculpa, aqui que o meu iPad está falando sozinho aqui do lado. Eu me lembro de ter uma sensação com o processo de descobrir dentro de mim essa sensação do dia da meditação ampliou, sabe? De descobrir dentro de mim um universo que eu não sabia que existia. E recursos de encontrar com seres ou com algo seu superior, bota o nome que quiser, Sim. que eram facilitadores para mim, que eram apoios para mim, entendeu? E aquilo foi me preparando num grau que eu acho hoje em dia que o Fischer Hoffman, quer dizer, o processo, foi um divisor de águas na minha vida. A partir dali, eu comecei a perceber a vida, a espiritualidade e tudo de uma forma diferente. Eu acho que o processo, ele não é um fim, ele é um início. Isso. Para você perceber por onde que você pode andar, quem é você. Eu nunca tinha juntado o processo terapêutico de autoconhecimento, como a minha história, meu passado, as minhas dores, as minhas coisas, com um processo espiritual, sabe? Eu nunca tinha percebido isso tudo junto. Isso é que é maravilhoso, né? Porque a gente não fica só na dor, ou na reclamação, ou na acusação. Depois, porque tudo aquilo que a gente acusa se volta para a gente. Exatamente. Então, essa percepção de que está tudo junto e que dentro de mim existe um ser que é muito superior em entendimento, em inteligência, em tudo, do que todas essas mazelas, esses dramas que a gente
vem para lidar com eles, foi para mim um divisor de águas. A partir daí, tudo que eu fiz, eu acho que eu tive uma compreensão diferente por conta do processo. Que lindo, né? Eu digo para os alunos no último dia, eu mostro para eles um gráfico de aprendizado, né? E digo, olha, vocês estão saindo daqui eufóricos, porque encontraram um ser dentro de vocês que vocês jamais podiam imaginar que existe. E estão apaixonados por ele. E isso vai passar. Só que a hora que passa, você entra num amor por você, né? Porque a paixão, quando é uma boa paixão, ela se transforma em amor, né? E você vai entrar num amor próprio. E esse amor próprio, essa conquista de se olhar de um jeito tão amplo, né? Isso é o divisor de águas do processo. Não é a euforia, não é essa energia apaixonante, né? Que os alunos saem do processo, eu brinco com eles que eles saem abraçando árvore. De tão felizes que eles estão. E eu digo, olha, não é esse o resultado do processo, né? O divisor de águas é você poder olhar para a sua vida para sempre de outro ponto de vista, né? Que é o que você está contando. É muito legal, porque você começa a encontrar, ao longo da sua vida, 1000 obstáculos, emoções e dificuldades. Esse amparo interior, ele nunca se desfez, entendeu? Eu posso enfraquecer e tal, mas eu tenho um chão lá que eu nunca tinha ido e que recentemente tem voltado com força total a esse lugar que eu vou, sabe? Que apareceu pela primeira vez no processo. Isso que você falou é verdadeiro, porque as pessoas acham que o processo não funcionou, algumas pessoas, né? Não funcionou porque perderam essa paixão. É igual uma relação que você começa apaixonado, né? E depois se torna uma coisa mais madura, umas duas individualidades que querem ficar juntas. Isso. Então tem, né? Mas o processo ele é um aprendizado, um autoconhecimento tão profundo que não fica só na sua história emocional, ele vai profundamente para outros lugares. E aí você percebe também como o seu corpo está junto, como o seu espírito está junto, como as emoções estão, está todo mundo junto. Como é importante trabalhar os três, todas as etapas, todas as facetas, né, da gente. Isso. O Bob dizia que nós somos como diamantes, né? Que são tão singulares, não tem uma pedra igual a outra, né? Não tem um diamante igual ao outro. E no entanto, nós somos facetados, né? Como o diamante. E que todos nós temos uma fonte de luz. E aí eu começo normalmente o processo com os alunos, eu digo para eles, vocês são uma fonte de amor inesgotável. Vocês já são. O processo só faz o trabalho de mostrar, né? A metodologia te leva para que você encontre essa fonte de amor, que você já é. Então não tem nada lá, eu digo para eles, olha, não tem um pacotinho de amor, nem pacotinho de bem-estar, nem, né? Não tem nada que eu possa dar para vocês, né? Porque tá tudo aí dentro. Mas tem uma metodologia que tem começo, meio e fim, e você chega nesse lugar, né? E chegar na sua fonte de amor, depois disso... depois disso a vida muda. Você pode até se afastar eventualmente, mas sempre que você precisa estar lá, sabe? É um lastro. Você cria um lastro dentro de você. Você cria eu não sei explicar, mas é como se fosse a verdadeira Patrícia, entendeu? Que eu realmente sou, entendeu? Tudo isso aqui é uma experiência. Como eu lido com essa experiência, né? Aí você também começa a poder ajudar os outros, assim, quando estão numa crise, quando... Explicar que aquilo ali como é que se diz? É uma ilusão, aquilo ali não existe, que existe está dentro de você. Agora, eu não sei explicar por que determinadas pessoas receberam assim, como para mim, foi uma coisa muito forte, o chamado, sabe? Eu ter aceitado ir naquele dia, daquela forma, e ter tido aquela sensação impressionante de fechar o olho e acender, como se acendesse as luzes de um castelo, blá, 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 sabe assim? Sei, incrível. Eu acho que nem todo mundo é assim, mas assim, eu acho que eu estava muito pronta para aquilo, sabe? Isso. Muito pronta.
Você sabe que a gente tem grupos de 20 pessoas a 40, né? Eu só trabalho no máximo com 40 pessoas, né? Não tem mais aquela grande Tá. multidão. É até um combinado internacional, né? Então, todos os grupos são no máximo de 40 pessoas. E eu costumo dizer que dessas 40, né? Então, vamos aí, eu tenho 600 alunos por ano. Desses 600 alunos, 80% estavam prontos e fazem daquela semana, o grande divisor de águas da sua vida. Tem 18% que dizem, gente, eu adorei esse curso, é muito legal, as pessoas são bem bacanas, mas mudar dá muito trabalho. E foi só super legal, né? Foi uma semana bem bacana na minha vida. E tem 2% que detestam, dizem que aquilo ali pelo amor de Deus, Lavagem né? cerebral, que não sei o quê. Lavagem cerebral. E alguns, né, não cabe nem na régua, mas alguns vão embora no meio do caminho. Então eu digo, olha, tem de tudo. A gente não pode dizer que agrada 100%. Mas desses 100% que a gente atende, eu também acredito, Patrícia, que são as pessoas que são chamadas, né? Eu acho assim, que para você abraçar um processo desse também, você deve estar minimamente ou insatisfeito com a sua vida, ou quem você é, ou como é que você se sente em relação à vida. Alguma coisa tem que estar fora do lugar. Não tá Alguma boa, coisa né? não está boa, não está um cor-de-rosa, entendeu? Então você quer, ou sempre nunca foi cor-de-rosa, sempre você ficou atrás de uma cenoura, sabe? Assim, andando atrás de alguma coisa que você. Então tem algum desencantamento, para isso aqui não pode ser assim, não é possível que tudo isso foi criado para essa sensação e essa coisa de precisar ou do outro, ou do trabalho, ou de emoções fortes, ou de não sei o quê, tudo é um pouco estranho, entendeu? Então tem que ter um pouco dessa insatisfação. Às vezes as pessoas vão fazer porque a amiga vai, porque o amigo vai, porque mandaram, né? Mas elas não têm essa indagação, essa insatisfação existencial, sabe? Que quer saber quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, entendeu? Como fazer dessa vida a coisa melhor do mundo. E é impressionante, porque eu acho que tudo vem junto. Eu fiz o Fischer Hoffman, em seguida, na minha vida particular, eu passei por uns momentos muito difíceis. E se não fosse o que eu tinha conquistado ali, cara, eu acho que eu tinha emburacado numa coisa muito ruim. E eu não, eu fiquei naquele lugar, sabe? Eu sabia que aquilo ia passar, eu sabia que eu estava protegida, eu tinha um lastro, eu tinha um chão, eu tinha todos os recursos possíveis para passar por aquilo, entendeu? Olha que lindo, né? Eu digo nas minhas palestras que todos nós nascemos com todos os recursos que precisamos para viver a nossa vida. Nós temos tudo, né? Não existe vida fora, só existe vida dentro. E a gente cria a vida fora conforme a vida dentro. E se a gente não sabe que essa vida é tão plural, né? Ela é tão rica, ela é tão cheia de possibilidades e de recursos, né? A gente acaba mesmo criando uma vida fora mentirosa, né? Fraudulenta. E você vive nesse limbo. Eu digo assim, a gente vive num limbo sem precisar ficar patinando, né? Não é nem céu nem inferno, nem bom nem ruim. É uma coisa que você fica ali, né? Você não tem certeza se é bom, mas você também não pode afirmar que é ruim. E é isso que vai gerando nas pessoas as pessoas, os jornalistas, normalmente, quando me entrevistam, falam assim, mas o que faz a pessoa buscar o processo Hoffman? E eu digo insatisfação. É. Em alguma área da vida delas, ela está Em de alguma saco área da cheio, sua vida, você ela está pode ter dizendo isso aqui conquistado não tá muitas bom. coisas, você pode ter conquistado, que nem o Fischer, né, e o Hoffman, né? Sentia que as pessoas não eram felizes. Não adianta. Você pode ter conquistado muitas coisas, mas não está fora. É claro que quando você está com fome, você não tem nem condição de fazer nada, porque a fome é uma Não. coisa desesperadora. Mas se você tem as coisas básicas meio satisfeitas, mas essa sensação de você buscar fora uma satisfação é tão ilusória, sabe? É tão fake. E quando você começa a descobrir que está tudo dentro, você tem. Eu não sei, eu tive no processo experiências muito fortes.
E olha que eu negava, o que eu lavo um tempo para entender, que como em 7 dias você consegue fazer tudo isso. Porque eu me lembro que no início eu negava tudo. Eu falava, não, meus pais, eu botava tinha uma apostila, eu não sei como é que é agora, mas a gente recebia. Continua a mesma coisa. E aí que a gente foi avisada, né? Avisada não, como é que se diz? Todas as nossas crenças limitantes, desde eu não sou dono da Light até qualquer coisa, né? Eu me lembro que eu botava uma cruzinha aqui, virava 2 folhas, outra aqui, outra ali. Cara, aquela apostila de 5 páginas, sei lá, acabou quase curada de tanta cruz, entendeu? E eu também negava o contato interno que eu tinha comigo mesmo, sabe? Eu achava que, como eu sou muito criativa, eu sempre fantasiei muito, sempre vivi num universo paralelo. Eu achava que era mais um universo paralelo, entendeu? Eu estou inventando isso, eu estou inventando palavras, sabe? Eu levei muito tempo para ver que aquilo era real, era a minha, como é que se diz? A minha figuração de uma sensação espiritual, né? Que legal, né? Que depoimento bacana que você tá, porque assim, o primeiro dia é que é tudo agora, essa metodologia é tão inteligente. Eu terminei agora, né, na semana passada, na quinta-feira terminamos um grupo e na sexta eu fui fazer uma entrevista e eu dizia assim, gente, eu não posso falar hoje porque eu estou tão impactada pelo grupo que eu tenho que dizer para você que o processo é perfeito. Eu não consigo falar de outro jeito, né? Claro que não é, né? Não é, eu digo, gente, fora do processo a inteligência, né? Calma, eu só sou apaixonada por essa metodologia, tem um monte de coisa boa por aí, mas ele é tão redondo, né? A Marisa também brincava que ela dizia, é a única metodologia que eu conheço que a cobra morde o rabo. Ela dá a volta e ela vai morder o rabo, né? Porque ela é totalmente redonda, né? E ela continua igual. É impressionante como essas 80 horas elas ficam mais intensivas, né? Mas elas são tão efetivas para as pessoas que o que você está contando é assim, nossa, demorei um tempão. Os alunos demoram um dia hoje. No final do primeiro dia, depois de 12 horas já de trabalho dentro do processo, eles já estão completamente cativos, né? Eles já entenderam aquilo que eles estavam brigando e parece que eles estavam brigando há anos, há séculos, estavam brigando a vida toda, né? Em não aceitar quem eles são, não aceitar de onde eles vêm, né? Tem alunos que negam completamente a infância e dizem, imagina, eu não tenho nada a ver com os meus pais, imagina, não tem nem um luxozinho. Foi maravilhosa a minha infância, não teve nenhum problema. Isso. Ou então, tem alunos que dizem, você não quer que eu lembre aquilo, né? Não, aquilo lá eu jurei que eu não ia lembrar mais. Então, pelo amor de Deus, me tira disso, né? Eu não tenho nada a ver com aquilo. E aí eu digo, olha, quanto mais você nega, mais você está comprometido com essa história, né? Ou boa, ou ruim, ou de amor ou de ódio, não importa, você está comprometida. E hoje a gente tem, vocês não tinham na época, né? Nem eu quando fiz, mas hoje a gente tem um embasamento teórico, né? As neurociências hoje já afirmam que o ser humano aprende por cópia e repetição. Então, hoje a gente fala, gente, isso é ciência, não foi um cara maluco que inventou esse negócio para te convencer, né? Hoje a ciência já prova isso. A criança nasce com 30% do cérebro pronto. Ela não tem outro recurso a não ser copiar a infância dela para ver como é que ela... às vezes aquilo não foi dito para ela, mas ela percebeu aquilo, né? Exatamente. Assim que eu devo me comportar para ter o amor deles, entendeu? Exatamente. Eu quando tinha que... Subliminar, entendeu? A informação. É igual propaganda, né? Isso. Eu brinco assim, brinco não, isso é verdade. A criança, ela copia o inconsciente familiar. Ela copia o que está atrás das ações, né? Antes dos pensamentos, porque ela é muito esperta e ela precisa sobreviver. Ela tem uma ordem interna de sobrevivência. Então, ela vai fazer tudo que é possível dentro daquele sistema para se manter viva.
E aí eu digo para os alunos, você está vivo? Você chegou até aqui? Ah, então a tua infância está Você inteirinha aí abriu mão dentro. de muito tempo. Vamos E dar uma essa olhada porque necessidade, está tudo aí é, dentro. e essa necessidade de amor, né? Que a gente vai atrás desse alimento que a gente precisa, né? Esse amor é essa aceitação. Eu preciso que eles me olhem com bons olhos, né? Eu preciso Não, e dessa que eles me atenção. olhem, né? Eles me olhem. No final, é que eles me olhem de qualquer jeito, É, né? de Porque a qualquer hora jeito. que eles me olham, eu existo. Sem o Nem que olhar dos seja me nossos olhar de pais. uma forma negativa, né? Mas estão me olhando. Eu, por exemplo, fui a rebelde da casa. E aí os meus pais me olhavam na bronca. Eles Aham. cometeram um grave erro, né? Porque daí eles tinham que me dar bronca todo dia, né? Porque eu achei um lugar de destaque. Eu era a Ali pior. você aparecia, né? Ali você Isso. aparecia. Não, aí E a gente vai aí, entendendo tanto da família, da história familiar e de quem foram os nossos pais quando crianças. E a gente vai entendendo essa hierarquia, essa hereditariedade, né, que vem com a gente, assim, no nosso DNA, né? E hoje em dia tem essa coisa de família, né? Como é que chama? a constelação familiar. A constelação, que fala disso Isso. o tempo todo, né? E tá tão presente que as pessoas, sem você falar, todo mundo começa a representar a sua família. É impressionante, né? O Bob trabalhava com um conceito do Freud, né, de transferência, e ele dizia assim: o que é transferência? Você usa o óculos dos seus pais. Você vê a vida como eles veem. Você olha para as pessoas como eles olhavam. Então ele diz: onde quer que eu vá, quem quer que eu vejo papai e mamãe. E papai e mamãe vivem. Então ele fala: então não tem saída. Você é a cópia deles, você enxerga como eles, você representa como eles e você só encontra eles pela frente. Esse é o conceito dele de transferência. A gente pega a nossa infância inteirinha e coloca nos outros. Então a gente vai encontrando papai e mamãe pelo mundo E afora, tudo né? quanto é lugar. É, Papai e mamãe que te ama, papai e mamãe que te rejeita, papai e mamãe que te dá bronca, fica um looping, você não sai daquele isso, lugar. isso. E para mim foi muito mágico, né? Porque a hora que eu encontrei o perdão, nossa, para mim foi espetacular, mas foi uma experiência extraordinária, porque eu precisava me perdoar, né? Eu tenho uma filha deficiente mental que ficou deficiente e eu queria a minha filha de volta. E foi lá no processo que eu percebi que eu não aceitava a minha filha, achando que eu era uma mãe extremosa, procurando a cura da minha filha, que nem uma doida, sacrificando a pequena, né, a filha que veio depois, sacrificando meu casamento, quer dizer, eu pus tudo em risco, achando que eu estava sendo uma mãe maravilhosa, e foi lá no processo que eu percebi que eu era uma mãe que não aceitava a sua própria filha, né? E poder perdoar minha filha por ser quem ela era, né? Perdoar meus pais por terem me mostrado que esse era o único jeito de amar, né? Então, esse combo, né? Eu digo que eu fiz um combo de perdão, né? Perdoei meus pais, a Eu mim e a acho que minha quando a gente filha. perdoa aqui, esse negócio que nem na constelação familiar, ele vai para o passado, vai para o futuro, ele não é atemporal, né? Eu acho que a gente perdoa porque a gente entende também os pais, entende os avós, vai entendendo, né? Vai entendendo as gerações, as situações que elas viveram. Então, é uma coisa muito forte. É. E se a gente fala dessa coisa a física quântica fala isso, porque se o seu pensamento realmente não é eu ficar num mantra de alguma coisa, se ele realmente muda, se a minha emoção realmente muda, eu plasmo isso do lado de fora. É uma coisa impressionante, né? Eu tenho uma aula que eu digo que eu creio, eu crio. Eu creio. E aí o cuidado com o que você crê, né? Porque tudo que você crê, você cria. O mundo foi criado pelos nossos pensamentos, né? Tudo que a gente vive
é resultado dos nossos pensamentos. Eu tenho dito para as pessoas, gente, a pandemia nada mais é do que o que nós construímos, né? Construímos. É resultado dessa nossa confusão, né? Não tenho a menor dúvida disso, porque a gente só cria fora aquilo que está dentro. E não tem outro mundo, né? Não é possível mexer com o mundo de fora só por fora. Não é. Só por dentro que você mexe. Aí você mexe profundamente. Você vai até se assustar das coisas que começam a acontecer quando você mexe por dentro, né? Que vem do nada. Eu acho que, por exemplo, a minha ida para o Fischer Hoffmann, que na época era assim o nome, tinha uma coisa assim, que alguma coisa dentro de mim não estava aguentando mais. Olha só. Não estava aguentando mais. E aquela pessoa passou para lá, ela nem sabe, até um amigo meu que é ator e tal, ele nem sabe a transformação que ele fez na minha vida. Que aconteceu. Eu falei, tal, mas, entendeu? É um turning point, é um momento assim que fez tchuf, mudou para um outro patamar de compreensão, sabe? É engraçado, né? Ele foi só um agente. Isso. Quem fez a mudança fui eu. Ele foi só um agente e eu disse sim para aquilo. Né? Isso. Assim como você me convidou para fazer essa live, eu falei assim, eu quero fazer porque deve ter gente ouvindo que de repente está nesse momento. Isso. Que eu estava quando esse meu amigo passou de carro na minha casa. Ele insistiu para eu ir, entendeu? Então, é uma coisa assim que tem alguém que está com algum pedacinho assim, tá, e de repente ouve e fala, pô, tem um lugar que eu posso ir. Tem um lugar que fica aqui na tua cabeça, entendeu? E você sabe que eu sempre digo isso, né? O processo, como ele é perfeito, né? Da minha ideia, ele fala de 4 inteligências e a inteligência emocional e a intelectual, o equilíbrio entre essas inteligências é a busca de toda a terapia. Qualquer trabalho que você vai fazer de autoconhecimento vai propor você viver a experiência de rever sua criança emocional, olhar para ela, cuidar dela, amá-la, né? Dar para ela aquilo que ela sempre precisou e fazê-la equilibrar-se com o intelecto. Isso quase ou praticamente todas as terapias ou todas as linhas terapêuticas vão chegar nesse lugar. Mas o Bob, ele colocou um ingrediente dentro dessa quadrinidade, né? Que ele fala do seu ser espiritual, né? Da sua sabedoria. Isso que é sensacional, sabe? Porque você está trabalhando, você está fazendo um processo terapêutico de pai e mãe, de tudo, de todo. Mas tem esse lugar que é o mais importante para mim, porque que é o grande diferencial, que é o espírito. A gente é tudo junto. E o que é mais encantador... É incrível. O que é mais encantador para mim é que não tem nenhuma conotação religiosa, né? Então ele fala de espírito como sabedoria, como essência, como a sua melhor parte, né? Mas é uma parte, né, que é normalmente esquecida pelos trabalhos terapêuticos, né? Até para não se ligar à religião, até para, né, nos limitarmos às nossas crenças religiosas. Mas o Bob foi corajosamente, né? Eu acho que ele corajosamente disse, não temos sim. É muito precursor ele foi falar disso. Porque até hoje as pessoas, quando me perguntam se eu tenho alguma religião, eu falo, eu não tenho religião, mas eu me sinto um ser muito espiritual. As pessoas não separam, é como se religião e espiritualidade fossem uma coisa só, muito pelo contrário. Essa percepção que você tem de ser espiritual é da mesma forma que você tem a percepção do teu corpo, você tem a percepção do seu intelecto, das suas emoções. É a mesma percepção de você ver que tudo está junto, está tudo se manifestando, tudo interage, qualquer notícia que você receba, teu coração bate, você sua por alguma coisa que você está com medo, você sente uma insegurança se você não tem algum lastro interno para entender a morte, para entender a transformação, para entender uma epidemia, para entender uma série de coisas. Então, aquilo tudo te dá respostas muito mais verdadeiras, sabe? Outra coisa que eu comecei a perceber, que não estava do lado de fora nada. Se Deus existe, ele está em mim, sabe? Então, a gente tem na religião uma coisa de olhar para cima e pedir. Se pede muito, sabe? Ou pede ou teme, né? Ou pede ou teme.
E, de repente, não tem mais pedido. O pedido está todo interno, sabe? Isso. Sou eu comigo mesmo, sabe? Eu que crio o tempo todo. Então, é uma nova inteligência, sabe? Eu acho que daqui a 1000 anos, talvez, se a gente for falar do ser humano há 1000 anos atrás e agora, eu tenho certeza que o espiritual terá entrado como uma parte essencial do corpo, da inteligência. Uma inteligência espiritual, entendeu? Você sabe que eu falo assim para as pessoas, né? O Bob, ele era um cara além do tempo dele, né? Porque há 53 anos ele fala de uma inteligência emocional que eu disse, gente, as pessoas precisaram de uma epidemia para começar a entender que nós precisamos de inteligência emocional para lidar com isso. Que nós não podemos entrar em pânico, precisamos gerenciar as nossas emoções. O cara já falava isso há mais de 50 anos atrás. Quanto tempo nós vamos precisar e de quantas epidemias nós vamos precisar para começar a falar de inteligência espiritual? Que ele já falava lá, né? Que ele dizia, é tão importante quanto. Não é mais, não é menos, não é muito, não é pouco, faz parte de você, né? Isso para mim é que é encantador. Assim como aquilo que eu sinto é meu, aquilo que eu sou na essência é meu também, né? Que ele vai dizer, você é luz, você é um diamante que brilha. Só precisa tirar a casca da frente, né? Limpar, né? É muito incrível, é muito incrível. Depois que você entra com esses recursos, com esse entendimento, com essa aprendizagem, você começa a usar isso dentro de você, é impressionante para mim imaginar que as pessoas conseguem, como é que elas vivem sem isso, sabe? Como viver sem isso? É como se você tivesse assim, olha, tá tudo disponível para você, menos o ar, tá? O ar não pode. Você pode tudo, menos tomar água, tá? É como isso, entendeu? É impressionante como é que elas se organizam para ter isso minimamente resolvido, mesmo que seja dentro de uma mentira, de uma teoria que não existe. E essa falta de responsabilidade consigo mesmo, que eu acho que é a grande sacada é você se responsabilizar por você. Depois que você aprende tudo isso, você sabe tudo, você acusa, perdoa, você percebe esses 4 corpos, você começa a ficar realmente... você possui você, né? Você tem... É propriedade. É uma propriedade que você administra, sabe? É claro, não estou dizendo que eu sou nenhuma santa, tem horas que eu surto, que eu fico não sei o quê, mas eu tenho para onde voltar, sabe? Igual criança que sai, faz uma travessura, mas sabe que mesmo que vai levar umas palmadas, tem para onde voltar, entendeu? Que legal isso que você está falando, né? Porque assim, você conta com você, né? Você pode voltar para essa essência, né? E acho que quanto mais confuso e difícil que está a situação, como, por exemplo, para muita gente a pandemia está sendo um desespero, um desastre. Realmente vai ser um monte de coisas. Mas assim, a última coisa que está sendo para mim é um desespero. Porque eu tenho tido um tempo que eu normalmente não tenho para fechar o olho todo dia, para ir para dentro de mim todo dia, para estudar coisas que estão me interessando, que eu não tenho tido tempo, para um monte de coisas, para ficar comigo, sabe? Isso é muito legal. Então, para muita gente está sendo assim um regalo, sabe? Assim, o universo me trouxe um presente, sabe? Você sabe que hoje eu estava falando para o meu filho, né? Era 1h30 da tarde, eu estava sentada no sofá, cochilando. E aí ele passou, deu risada e me cutucou, né? E eu falei para ele, esse é meu presente da quarentena. Eu posso, depois do almoço, sentar no meu sofá, me acomodar e simplesmente cochilar. Olha que delícia! Quando que eu ia fazer isso? Quando que eu ia me permitir? Eu vinha para casa correndo, almoçava correndo, escovava o dente, e já tinha que voltar. E agora eu não tenho que voltar para lugar nenhum, é aqui mesmo que eu vou ficar. Essa coisa de acordar de manhã e a administração do seu tempo é aqui, na sua casa, com as coisas que você está fazendo. Eu produzi coisas também, eu não fiquei só... Não!
criativa, não? Eu produzi, escrevi um roteiro com um amigo meu, a gente fez outras coisas, estamos com vários projetos engatilhados e tal. Mas, assim, num outro time. Isso. Num É que isso outro que é legal, time. né? Porque assim, eu também não cochilei o dia inteiro, né? Mas eu pude, era o tempo de ir, voltar, e aí eu não tinha que ir voltar, eu ia voltar para o computador, ia voltar para os meus atendimentos online, eu ia fazer uma entrevista, eu ia, enfim, mas era daqui a pouco, e era aqui mesmo. Então eu O falo, tempo ele gente, isso é um fica mais presente. elástico e tal, né? E é engraçado que a gente também se dá conta de quanto de nós fica atrás desses afazeres, né? Isso, Dessa, quanto das minhas emoções, dos buracos que eu sinto, do não sei o que, ficam tentando se satisfazer através dessa eficiência, sabe? ocupados. Né? Com aquele tempo ocupado, com aquele... não dá tempo para respirar. Então, quanto Isso. de mim não recebe atenção, não percebo uma emoção, não percebo uma dor no pescoço que veio daquele assunto, foi falado daquele dia que eu não gostei, veio essa dor. Um monte de coisas vão ficando assim, pilhadas. E você nunca vai resolver, vai ficando assim, entendeu? E aí você começa a ver que, como é que é ter tempo. Coisa mais maravilhosa do mundo, ter tempo de olhar para você, se elaborar. Agora, eu acho que também a pandemia pegou cada um de um jeito, né? Uns Sim. congelaram com a família inteira dentro de casa, com filhos pequenos, com o marido que não faz nada, com a sogra. Enfim, cada um congelou onde tinha que congelar. Entendeu? Cada um com o seu aprendizado. Eu vejo assim, sabe? Uns Mas estão sozinhos, outros tudo ficaram é sozinhos. possível, né? Tudo é É, possível. todo aprendizado é possível, né? A É, gente aqui no centro procurou dar cuidado e atenção para os nossos alunos, né? Mas eu fui demandada por quem não tinha feito o processo, porque quem tinha feito dizia, olha, não tá bom, mas eu tô indo. Eu tô conseguindo tá indo. administrar, graças a Deus eu fiz o processo antes, então tava todo mundo vivendo, como você falou, o que tinha que viver, mas estavam indo, né? Vivendo o que tinha que viver. E eu fui muito demandada por quem não tinha feito, que precisava de ajuda, me ajuda aqui a lidar na minha casa, me ajuda com a inteligência emocional. O que é esse negócio de inteligência emocional? Me conta o que eu estou vivendo aqui, que eu estou enlouquecendo. Porque o processo dá mesmo esse centramento. Eu acho que você falou uma coisa muito legal, Patrícia, que acho que eu vou levar para sempre, que é eu tenho para onde voltar, né? Porque assim, no meio da confusão, eu sempre posso voltar para mim e dizer, calma, calma. Se você é do bem, vai dar Eu tenho um certo, colo né? em mim mesma, né? Eu tenho alguém que me dá colo, que me explica. Mas é Alguém assim para me mesmo, eu acalmar, sinto. né? E eu mesma posso me acalmar e dizer, calma, vai Calmar, passar. Porque vai passar, né? Não importa se vai demorar 1 ano, 2, 5, mas vai passar, né? A gente vai passando de fase. Nunca deixou de passar, toda a guerra acabou, toda doença ou virou morte ou virou saúde, né? Não tem nada. A nossa vida passa, né? Não teve ninguém que sobreviveu. Então, é mesmo uma sabedoria interior saber que você pode voltar para você e dizer calma, calma, calma que vai dar tudo certo, né? exatamente. E não ficar plugado e identificado com uma história monstruosa que a tua cabeça vai mostrando, né? Que faz parte da tua negatividade. Você teve um pai assim, uma mãe assada, não sei o quê, que você tem aquilo introjetado. Então você começa a se passar, vira um filme de terror. Começa a ver um filme de terror diariamente. É isso que vai acontecer, é isso que vai acontecer. E aí acontece. Porque eu creio, Eu né? crio. Então, é uma Exatamente limpeza. isso. O tempo todo você tem que passar a vassoura na casa e uma em você, sabe? O tempo todo você tem que ir fazendo essa limpeza, esse retorno, para não identificar, porque o pensamento negativo está muito forte agora também, né? Sim, Muita gente no desespero e eu acho que vai ser também daquelas coisas que a gente vai estudar o ano 2020, em 2080, como também o que nem a craque da Bolsa de 29, sabe? Quebrou ali, pá, pá, pá. Começa a transformar o mundo, vai mudar, a geopolítica do mundo vai mudar, vai tudo mudar. vai mudar. A ciência vai mudar, tudo.
Tudo vai E a gente está mudar. no meio da mudança, olha, e eu acho que é muito especial a gente Eu estar também agora. acho. Eu acho que aí tem uma sorte, azar ou sorte. Eu acho que é aquela coisa assim, nossa, a gente está presenciando esse momento, eu sou parte dessa transformação, a maneira como eu me comportar soma a essa solução, sabe? Esse caminho, né? Você sabe que antes da pandemia eu comecei a escrever um livro. Eu escrevi já 2 livros, né? E eu comecei a escrever um livro sobre inovação emocional. E eu não quero terminar, porque eu digo, não, eu vou esperar, porque eu vou terminar o livro junto com a pandemia, né? Quando a gente estiver num outro momento, quando a gente Um outro avançar para momento. um novo nível, eu termino essa história, né? E eu tenho dito para todo mundo, escreve, 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 porque tudo que foi escrito até 2019 vai ser jogado no lixo. Nós É, estamos fazendo história, né? E eu digo para os meus alunos, eu estou muito orgulhosa de estar viva neste é, momento, porque é um esse momento momento. de histórico no mundo. 2020 nunca mais será esquecido, né? Como 2029, como 1929. A minha mãe nasceu em 29. E ela tem 91 anos, né? Ela tá viva. E eu falo, mãe, você pegou os 2 anos. Eu acho isso Pegou muita impressionante. coisa ela, né? Ela pegou as guerras, pegou tudo, né? Uma guerra, pelo menos. Eu falo para ela, você nasceu em 29, quando tava tudo um caos. E você tá vivendo e tá viva em 2020. Isso é um privilégio, né? E eu falo para ela, é um privilégio ser sua filha que vive tudo isso com você, né? Que momento mágico que a gente está vivendo de É. transformação, né? E também como é a nossa responsabilidade de fazer desse limão uma limonada, né? Quer dizer, de Sim, entender que é um processo de transformação. Nenhum processo de transformação é fácil, não. sabe? Então, de entender que cada célula, cada átomo dessas mentes, ela conta no resultado que isso vai nos levar, né? Para onde que isso vai nos levar? Eu acho que eu sou meio otimista com a raça humana. Eu acho que a Eu gente também. tal, mas a gente está numa espiral ascendente, eu acho. Eu também, eu tenho fé, Também. Patrícia. Por isso que a gente está junto, né? Porque nós temos fé na humanidade. Eu digo, a gente é meio atrapalhadinho só, mas nós temos futuro. Eu confio no futuro. Também, eu acho que vai ser sempre um pouco melhor. Eu acho que todas as descobertas da ciência, tudo isso que embasa, isso que a gente está falando, que a gente podia parecer um pouco místico, um pouco não sei o quê. Outra coisa que eu adoro no processo Hoffman é que não tem nada místico, Nada. sabe? Nada místico. É Quando tudo a gente fala muito de pé no espiritualidade, a chão, pessoa né? já quer acender um incenso. Não tem nada a ver com nada do que é muito real, é muito palpável, é uma percepção, sabe? De uma coisa que sempre esteve lá. Eu É. adoro isso, que eu não gosto de coisa mística, porque acho que é uma fantasia em torno de alguma realidade, que aí, como é que se diz? Tira aquilo da realidade, sabe? Faz um É enfeite em porque, torno de daquilo. novo, vai para fora, né? E Exatamente. daí não é você, né? Não Como é o processo volta para você, é tudo tão nu e cru, né? Eu acho que é isso, o processo é nu e cru, é aquilo ali, ó, é isso aqui, pronto, e não tem importância. O que eu acho mais lindo é assim, não tem importância você ser escuridão, porque a sua luz é proporcional. Então tá tudo bem ser quem você é, né? Você só precisa acreditar nisso, que tá tudo bem, porque é você que está insatisfeito, né? Ninguém está é, insatisfeito com você, né? É só você. Então é muito legal isso, né? é. Pensar nessa possibilidade. Que lindo, que bom. Patrícia, está acabando a nossa live. Eu estou super Tá? feliz de você estar aqui com a gente. Eu tenho chamado os nossos ex-alunos para. Eu digo assim, olha, alguém precisa mentir junto comigo, porque eu mentir sozinha é muito chato. E eu tenho andado por esse país inteiro faz muito tempo, convencendo as pessoas que o caminho é o autoconhecimento. Qualquer autoconhecimento. Mas claro que se você puder vir para o processo, vai ser muito legal. E você está me ajudando, como você disse, né? Quem sabe tem alguém aí que está maduro
para falar, olha, a Patrícia falou, acho que eu vou lá. Sempre tem alguém aí nessa situação. É. Se eu puder, se eu tiver ajudado essa pessoa, já é válido. Mas só conversar sobre isso é bom, porque acende na gente também, sabe? Isso. Porque no dia a dia vai sugando muito a nossa percepção. A gente fica aqui cuidando da vida, né? Recebendo o supermercado, limpando as coisas, né? E a vida é mais que isso. A gente Exatamente. está aqui para um pouquinho mais que isso. Que legal. Muito obrigada pela sua presença. E aí a Imagina, gente vai ficar convite. junto. E você é nossa convidada. Quando você tiver uma semana na tua vida, vem refazer o processo. Vocês fazem o quê? Todo mês vocês fazem? Todo mês, todo mês. A gente faz 16, 18, 20 grupos por ano. Nossa. É um monte de gente que vem. Então, se organiza e você é nossa convidada. Sempre. Obrigada. Então tá, linda. Um beijo grande, mais... viu? Gente, bom. muito obrigada pela audiência. Vão atrás da Patrícia Travassos. Descobre aí tudo que essa mulher maravilhosa faz. E vem. A hora que você puder, vamos junto para a luz. Um beijo. Beijo enorme. Tchau.